A presidente Dilma Rousseff foi notificada do afastamento do cargo. Dilma Rousseff chegou cedo ao Palácio do Planalto. Ela foi notificada pelo primeiro secretário do Senado. O mandado de intimação comunica a instauração do processo de impedimento por crime de responsabilidade, o que deixa a presidente suspensa das funções até conclusão do julgamento no Senado Federal, ou até 180 dias. Durante o período, a presidente afastada vai manter as prerrogativas do cargo, referentes ao uso do Palácio da Alvorada, segurança pessoal, assistência à saúde, avião da FAB, carro oficial, remuneração integral e equipe do gabinete pessoal da presidência. Depois de receber a intimação, a presidente fez um pronunciamento e afirmou que cometeu erros, mas não crimes de responsabilidade. Como primeira mulher, eu honrei as mulheres. Como qualquer pessoa humana, eu posso ter cometido erros, mas jamais cometi crimes. Dilma Rousseff foi eleita pela primeira vez presidente da República em 2010 e reeleita em segundo turno em 2014, com 54 milhões de votos. Foi a 36ª presidente eleita, a primeira mulher no Brasil. No primeiro mandato, foi empossada em 1º de janeiro de 2011. Em 2014, teve candidatura oficializada para reeleição, tendo Michel Temer como vice-presidente. No segundo mandato, tomou posse em 1º de janeiro de 2015. A repórter Ana Paula Ergang está acompanhando todas as movimentações dessa troca de governo. Ana Paula, os ministros do governo Dilma foram exonerados? Boa noite, William. Foram sim, William. Logo após o Senado decidir pelo afastamento de Dilma, ela exonerou seus ministros, com exceção do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que tem status de ministro. Ele deve permanecer no cargo até pelo menos a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, marcada para 7 e 8 de junho. William. Obrigado, Ana Paula. O presidente interino Michel Temer anunciou agora há pouco os nomes dos novos ministros de Estado. Pela manhã, ele assinou o termo de posse. Michel Temer foi notificado às 11h20 da manhã pelo senador Vicentinho Alves sobre o afastamento de Dilma Rousseff. Ele assinou o termo de posse, assumindo de forma interina a presidência da República. A partir de agora, Michel Temer assume o papel de chefe de Estado e de governo. Entre as atribuições do presidente da República estão exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, manter relações com estados estrangeiros e prestar contas ao Congresso Nacional. O primeiro ato de Michel Temer como presidente foi empossar na tarde desta quinta-feira 21 novos ministros. Temer participou da Assembleia Constituinte de 1988. Foi presidente da Câmara dos Deputados por 3 vezes, a última em 2009. Ele renunciou ao mandato de deputado federal em 2010 para ser candidato a vice-presidente da República. Foi reeleito vice-presidente em 2014. Numa sessão que durou mais de 20 horas, o Senado aprovou a abertura do processo impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Foi uma das sessões mais longas da história do Senado. 78 senadores estavam presentes. O presidente do Senado não votou. Outros 3 senadores não participaram da sessão. 2 estavam ausentes por motivos de saúde. E o outro era o suplente do ex-senador cassado, Delcídio do Amaral, que ainda não tomou posse. Os senadores inscritos manifestaram os motivos pelos quais votariam a favor ou contra o prosseguimento do processo de impeachment. Cada um tinha até 15 minutos para falar. O relator do processo e o advogado-geral da União também se pronunciaram. A sessão terminou depois às 7 horas da manhã, com o anúncio do resultado. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. A partir do recebimento desta intimação, está instaurado o processo de impedimento por crime de responsabilidade, ficando Vossa Excelência nos termos do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, suspensa das funções de presidente da República
até a conclusão do julgamento no Senado ou até a decorrência do prazo fixado no parágrafo 2º do referido artigo, de 180 dias. No dia 17 de abril, a Câmara dos Deputados aprovou por 367 votos a favor e 137 contra a abertura do processo de impeachment. Voltamos a conversar com a consultora jurídica Karina Zuccoruto. Karina, o rito do impeachment está sendo seguido até agora? Está sendo seguido e até o presente momento o Supremo já se manifestou, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a legalidade desses atos. Então, num primeiro momento, nós tivemos a própria legislação exige que haja uma autorização pela Câmara dos Deputados de um quórum de 2/3, não é, para que a Presidente da República possa ser processada ou perante o Senado da República por crime de responsabilidade ou, em caso de crimes comuns, que não de responsabilidade, perante o Supremo Tribunal Federal. Em se tratando de impeachment, crime de responsabilidade, uma infração político-administrativa, a Câmara, nesse primeiro momento, então, por essa maioria de votos que foram alcançados, autorizou que o Senado processasse e julgasse a Presidente da República. Mas quando chega ao Senado Federal, um outro juízo de admissibilidade é feito. E é justamente essa votação que se realizou na sessão de ontem no Senado Federal e que foi até hoje pela manhã, no sentido de por maioria, como determinou o Supremo, como disse o Supremo que seria necessária a maioria dos 81 senadores, que se aprovasse o parecer feito pela comissão para que se iniciasse aí definitivamente o processo de julgamento por impeachment perante o Senado da República da presidente afastada Dilma Rousseff. Então, essas duas primeiras fases foram concluídas. Daqui para frente, determina-se o regimento interno do Senado Federal para abertura de prazos para a defesa e aí, como eu disse na participação anterior, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vai zelar para que o devido processo legal seja cumprido e eventuais circunstâncias em decorrência das ações tomadas pela Comissão Especial de Impeachment, pode caber até um recurso ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que ele possa decidir. Questões envolvendo matérias processuais, eminentemente, porque em sendo um julgamento de natureza política, o Poder Judiciário não teria qualquer ingerência nesse sentido. Volto a insistir, quem decide o processo de impeachment são os senadores e não o Poder Judiciário, mas eventuais questões processuais poderão ser levadas ao Judiciário para que o devido processo legal seja implementado na sua máxima efetividade. Karina, obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos. Eu que agradeço.